porque segundo a palavra de Deus, vai nos levar para o céu, para morar eternamente com Ele. Por isso, estou aqui tremendo diante dele, porque eu sei que eu não estou falando, não é para o presidente da República, não é para o governador do nosso estado, e muito menos para o prefeito da nossa cidade, mas eu estou falando para príncipes e para princesas que hão de herdar o reino do céu. Por isso eu tenho temor diante de Deus. E quero falar para você nessa noite, que olha, meu querido, Deus tem sim marcado um encontro com a sua vida, porque Ele te trouxe a esse lugar. Eu quero ler com a igreja e peço a todos aqueles que trouxeram a poderosa e santa palavra, que abra no capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu João. Aquele que não trouxe a Bíblia nessa noite, pegue carona com o seu vizinho do lado aí, porque é muito importante que cada um de nós possamos ler e entender a palavra de Deus. Se o irmão Emerson falasse somente dele, certamente que erraria e muito. Mas eu quero falar sobre esta palavra, a palavra do Deus que desceu do céu e veio até aqui na terra para resgatar um povo que já era seu, mas que foi largado de lado. Por causa do pecado foi afastado de Deus. Foi quebrado a aliança com Deus. João capítulo 3, versículo 16 e 17, nós estaremos lendo agora. João capítulo 3, versículo 16, muito conhecido de toda a igreja, e também o versículo 17. Quero aqui já, enquanto os irmãos encontram, manifestar a minha alegria de ver aqui a senhora especialmente. Naquele dia que nós estivemos aqui, a senhora parece a senhora também, aceitaram a Jesus, não foi? A senhora também, né? E graças a Deus estão aí, firmes, né? Com certeza sentiram a diferença que é estar junto com Cristo, né? Capítulo 3, versículo 16 e 17, que passo a ler. Todos encontraram? Pode dizer amém? Amém! Louvado seja Deus. Diz assim a poderosa palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos juntos vamos ver o versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo... Ficou muito bonito. Mas vamos ler mais uma vez, versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que por ele. Aleluia! Jesus Cristo de Nazaré, o Deus vivo que desceu do céu, veio ao mundo para resgatar aqueles que tinham se perdido, para buscar de volta aqueles que o Pai já era o dono. Sim, Deus nos fez para Ele. Alguém talvez pergunta, mas olha, eu já ouvi muito isso na igreja. Nós fomos criados para louvar a Deus. Seria uma coisa muito assim, egocêntrica da parte de Deus, criar um homem simplesmente para que o adorasse, para que o louvasse. Seria até contra os princípios divinos. Já imaginou? O Deus criar alguma coisa para ficar só louvando, adorando, bajulando a Ele? Deus não precisa de sua bajulação. Nós o louvamos porque Ele é grande, poderoso, forte, existente e tem todo o poder. Nós o adoramos na sua santidade, porque, por causa das coisas que Ele tem feito para nós. Mas Deus criou o homem para que tivesse comunhão com o homem. Quando Deus fez o homem, Deus fez um homem diferente de todas as coisas que Ele já havia feito. Porque pelo poder da palavra, Deus trouxe à existência as coisas que não existiam. Deus chamou, haja luz, e houve luz. Haja terra, e houve terra. Haja árvores, e houve árvores. E todas as coisas Deus foi criando com o poder da sua palavra, trazendo à existência coisas que não existiam. Mas a mim e a você, a humanidade, Deus fez de uma forma diferente. Deus desceu do céu, aleluia. Eu acho lindo isso, irmão. Deus desceu do céu. Eu digo até que não vai muito no que eu vou dizer aqui agora, não. Não se iluda com a ilustração que eu vou dizer, não. Mas Deus arregaçou as mangas da camisa dele e secou no barro, mexeu na terra e fez eu e você. Fez um boneco que estava ali no chão paralisado.
que não tinha vida. Estava ali no chão paralisado. Mas agora Deus abaixa-se e sopra nas narinas daquele boneco. E pega-o pela mão. E a Bíblia diz que ele passou a ser alma vivente. Que coisa maravilhosa. Dentro de mim, dentro de você, querendo você ou não, existe uma partícula do Deus vivo que desceu do céu. Porque o fôlego de Deus está dentro de você. E é algo que muitas vezes a ciência não pode explicar. Às vezes alguém tem uma parada cardíaca, às vezes alguém tem uma parada respiratória, mas continua vivo. Que coisa interessante. O que é que está acontecendo? É porque o Deus vivo que fez você soprou nas suas narinas. Dentro de você existe o fôlego de Deus. Você foi criado à imagem e à semelhança do Todo-Poderoso. Que coisa maravilhosa! A coroa da criação divina. Você teve algumas coisas que nenhuma outra criação teve. Você foi chamado para dominar sobre todas as coisas. Sim, Deus, quando criou o homem, chamou e disse: agora, Adão, vem cá, você vai dominar sobre os peixes, você vai dominar sobre os répteis, sobre os animais, sobre as aves, sobre tudo. Tudo isso eu entrego nas tuas mãos, Adão. Você nasceu para dominar e não para ser dominado. Aleluia! Mas infelizmente o pecado veio entrando no mundo. Vocês conhecem a história. Satanás desceu, entrou dentro da serpente, corrompeu Eva, que também deu ao Adão aquela fruta que não podia ter comido, e assim, desobedecendo a Deus, houve o primeiro pecado aqui na terra. Aqui na terra eu digo porque, na verdade, o primeiro pecado teria acontecido lá no céu. Sim, quando Deus e Lúcifer estava lá no céu ainda. Lúcifer, um anjo de luz e esplendor. Quando nós falamos Lúcifer, isso significa luz e esplendor. Um anjo criado por Deus, para adorar a Deus, para andar junto com Deus e estar tomando conta do coral celestial. Ele era o regente do coral. Lúcifer era tão bonito, era tão maravilhoso e tão cheio da glória de Deus, que quando Lúcifer andava, a Bíblia diz que ficava brilhando o chão onde ele pisava. Sim, andava em pedras afolgueadas. Era como se ficasse um risco onde ele passava no chão. A Bíblia fala que ele pisava em cima de crisóforo, de diamante, de rubi e de todo tipo de pedra preciosa. Porém, um dia esse anjo, que estava na presença de Deus, achou que poderia ser melhor do que Deus. A Bíblia chega a dizer que o orgulho foi a derrota dele. Por quê? Porque ele, crescendo, achando-se muito bonito, achando-se muito sábio, pensou no seu coração que ia subir às alturas, acima dos anjos de Deus, ia sentar no trono de Deus, ia ser maior que Deus. A Bíblia não diz, mas eu creio que foi naquele dia que Deus criou a Miguel, porque Miguel significa ninguém pode com Deus. E nesse dia, Deus, criando Miguel, derrotou de uma vez por todas a Lúcifer, que deixou de ser Lúcifer. Não é mais luz e esplendor, mas passou a ser diabo, que significa adversário, inimigo de Deus. Como ele não podia com Deus, foi lançado de ponta cabeça, caindo aqui na terra, e veio corromper o quê? A mim, a você, a obra mais perfeita que Deus tinha feito, ao homem, a Adão e Eva. Porque quando ele olhava para Adão e Eva, ele morria de inveja. Porque Adão e Eva agora, além de ser espiritual, porque Deus soprou o Espírito dentro dele, também era carnal. E podia comer, podia andar, podia ter família, coisa que Lúcifer nunca teve. Podia, já imaginou, irmão? Que coisa mais maravilhosa que Deus fez para você? Você tem filho, você tem pai, você tem mãe, você come. E como é gostoso, né, irmão? Comer uma comida daquelas que a gente mais gosta, né? Eu sou apaixonado com lasanha, né? Sou apaixonado. Quer me agradar, me convida para comer uma lasanha em casa, né? Uma lasanha com uma Coca-Cola geladinha, né, irmão? Você abre assim, aquela delícia, e você saboreia. O diabo fica assim do lado, aquele atrevido, e fica olhando e pensando, o que será? Que gosto que será isso? Como que será esse negócio? E ele tenta pegar, mas não pode, porque ele é um espírito. Ele não tem poder para entrar nesse mundo, porque ele é um espírito. Por isso usou a serpente, e influenciou Eva, que influenciou Adão, e que separou de uma vez a comunhão que ele tinha com Deus. Porque a Bíblia diz que todos os dias
Adão e Eva andavam lado a lado com Deus no paraíso. Já imaginou, irmão? Você andando, vem cá, minha irmã, aleluia, andando lado a lado com Deus. Vem cá, meu filho, olha, como é que foi o dia hoje? Você gostou do seu dia? Já pensou Deus perguntando para Adão, e aí, você viu alguma coisa nova hoje, Adão? Como é que foi o dia? Você gostou do dia hoje? Você está precisando de alguma coisa hoje, Adão? Quer que eu esteja aqui para te curar, viu? Que coisa, pode sentar, irmã, aleluia. Que coisa maravilhosa. Já pensou, irmão? Que comunhão mais gostosa você está lado a lado com Deus, conversando com Deus. Glória a Deus. Naquele dia Deus veio também para ter comunhão com Adão. Mas Adão estava escondido. Que coisa incrível, né? Porque nada esconde de Deus. Mas interessante que Deus chegou perguntando, Adão, Adão, onde está você? É até engraçado isso. Parece que é igual o pai, né? Quando a gente vai brincar com as crianças, e a criança esconde ali atrás da caixa, você está vendo as costas dele. Você, filho, onde é que você está? Não estou te vendo, né? Parece que Deus estava fazendo até uma brincadeira com Adão, mas não. Deus não estava brincando. Deus estava chamando pelo aquele Adão que ele construiu, que ele fez inicialmente. O Adão santo, o Adão puro, o Adão que não andava segundo os conselhos dos ímpios, o Adão que andava na presença dele. Esse não estava mais lá. E agora Adão então sai de trás daquela moitinha e fala com Deus. E Deus pergunta, o que foi que aconteceu, Adão? Por que você está se escondendo? Ele disse, é porque eu estou nu, Senhor. Fiquei envergonhado. Ele falou, quem foi que te disse que tu está nu? Porventura você comeu da árvore do fruto do entendimento do bem e do mal? E ele disse, sim, Senhor. A mulher que o Senhor me deu o fruto e eu comi. Está vendo? O homem tem mania de sempre colocar a culpa no outro, né? Quando Deus falou com ele, ele logo já pôs a culpa na mulher. Ou melhor, foi Deus, né? Foi o Senhor que me deu a mulher. E agora ela me deu o fruto e eu comi. Culpa sua. Adão pecou. Adão pecou mais do que Eva. Talvez alguém brincando até falar, mas foi as mulheres que pecou primeiro, né? Os homens são muito machistas e costumam querer se defender, né? Mas a Eva foi enganada. Porém, o homem foi consciente. E uma pergunta, onde que estava esse Adão enquanto a cobra, a serpente, que agora estava vestida por Satanás, estava ali tentando aquela mulher? O marido não pode ficar longe da casa. O marido não pode ficar longe da sua esposa. O marido tem que estar colado junto com a sua esposa. Tem que andar lado a lado. Nós não podemos muitas vezes viajar, até no nosso meio, às vezes acontece. O irmão pregador, né, viaja para tudo enquanto é lado, fica muito tempo longe de casa. Isso não é bom. Não é bom que o homem viva só. Por isso que Deus fez a Eva. O homem e a mulher têm que ficar perto. Se vai demorar, leva a esposa junto, para não acontecer que a Eva possa ser tentada pela serpente, né? E nem o homem também ser tentado pela serpente, porque nós não estamos livres. Mas certo é que naquele dia, o homem perdeu a sua comunhão com Deus. E a partir de então, ele ficou vulnerável. E esse pecado passou a toda a humanidade. Muito bem. Às vezes a gente fala assim, mas como é esse negócio? A criança quando nasce já é pecador? Sim, ele já é pecador. Mas ele já tem pecado? Não, ele não tem pecado. A criança quando nasce não tem pecado. Mas ele já é pecador. Ele começa a crescer. E dali a pouco, ele quebra um copo. E o pai pergunta, foi você que quebrou? Ele, não foi eu não. Quem que ensinou o filho a mentir? Ninguém. Não precisa de ensinar. Isso já está dentro da nossa alma. Nós temos tendência para o mal. Por quê? Por causa de Adão e Eva. Todo ser humano está destituído da glória de Deus e separado de Deus por causa do pecado de Adão e Eva. Todo ser humano. Lá em João 3:23 diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. O homem não tinha condição de aproximar novamente de Deus. Por si só era impossível. E Deus tentou de diversas formas. Deus chamou Abraão, Isaac e Jacó. Deus chamou a Moisés. Deus chamou a todos os profetas, Isaías, Jeremias, chamou a cada um deles, chamou a Davi, Salomão, um rei muito sábio, mas que pecou também. E toda a humanidade estava sujeita ao pecado. A cada um que nascia,
Satanás outra vez conseguia novamente a fazer com que ele pecava. Parece que está, ok. Está voltando ali. Alguma coisa lá dentro, né? Aleluia. Mas toda a humanidade, todos aqueles que nasciam, eram alvo fácil para Satanás. Sim, porque Satanás conhece a humanidade. Ele vigia o homem. Ele sabe o ponto fraco de cada um. Talvez o de algum é um vício, o de outro é um dinheiro, o outro é uma paixão. Não sabemos, mas Satanás vigia o homem 24 horas. Ele não é onipresente, nem onisciente, e muito menos onipotente, mas eles são muitos demônios que trabalham para Satanás. E eles estão vigiando a gente 24 horas por dia. Se você der uma brechinha, por menor que seja, ele vai aproveitar aquela brecha. Porque ele veio, como diz em João capítulo 10, para matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Primeiro ele destrói a paz, a alegria, a harmonia da casa. Ele rouba a comunhão da família. Separa o marido da esposa. Quantas e quantas famílias que não estão vivendo juntos, mas que estão totalmente separados. Às vezes até dormem na mesma cama, mas não conversam mais um com o outro. Quantos filhos que o pai e a mãe quase que não vê. Chega de madrugada em casa e sai pela manhã. Às vezes vem em casa. O que isso é? O que está acontecendo? É o dedinho de Satanás que está entrando por aí. É bom se prevenir. É bom estar atento, porque qualquer vez que a gente observa que estamos dando um espaço para o inimigo, nós temos que fechar aquela porta, porque ele não veio senão para matar, roubar e destruir. O homem não pode por si só fazer nada. Como que nós vamos lutar contra um espírito? Ora, se eu fosse tentar dar um murro, vamos dizer assim, no diabo, a minha mão passaria por ele, porque ele é um espírito. Se eu fosse tentar dar um chute, uma briga normal, não teria como. Como eu posso vencer um espírito? Humanamente é impossível. Para isso eu preciso também de um outro espírito. E é claro, não é um espírito comum. Não é muitas vezes, como dizia lá no candomblé, como quando eu, por exemplo, fui no candomblé com minha mãe. Mamãe era médium espírita e recebia no seu corpo 5 caças de demônio. Não vou nem citar o nome dessa corja por aqui, porque aqui não tem lugar para ele. Aleluia! Mas sim, é verdade. E lá, no candomblé, ele tinha que incorporar uma pessoa para fazer as suas palhaçadas. Mas como eu vou lutar com uma coisa dessa? Eu preciso do Espírito Santo de Deus. Lá a gente ia, às vezes, com algum tipo de problema, e eles falavam para a gente que a gente tinha que fazer alguns trabalhos, algumas coisas, e acabava saindo com mais problemas do lado de lá. Quantas e quantas vezes nós estivemos, o meu pai, por exemplo, foi iludido pela a doença de Chagas que ele tinha, e que ele seria curado. Morreu com Chagas. Claro, Satanás não pode dar cura, porque o dono da cura se chama Jeová Rafá, Deus da cura. Ele é o único que pode dar a cura. E ele está aqui hoje para curar o seu joelho, viu, irmã? E passar cura qualquer que seja, para qualquer pessoa, porque Deus é onipotente. Ele tem todo o poder. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para lutar contra os espíritos do inimigo, os espíritos imundos, os demônios. E o demônio, ele quer viver nessa terra. Ele está por aí flutuando e tem vontade. Ele fica com vontade de fumar um cigarro, ele fica com vontade de beber um copo de cachaça, mas ele não pode, porque ele é um espírito. Se ele tentar pegar num copo de cachaça, a mão dele vai passar pelo copo de cachaça. Se ele tentar pegar num cigarro, a mão dele vai passar pelo cigarro. Fumar uma pedra de crack, ele não pode. Fumar um cigarro de maconha, ele não pode. Prostituir, ele não pode. Por isso, ele precisa de um corpo. Lá no candomblé, falava-se que é um cavalo. E parece que é um cavalo mesmo. Porque ele monta e não deixa a pessoa ter a direção. Muitas vezes, Satanás nos usou
no passado, para fazer tudo o que ele queria. Ele falava comigo, vamos beber uma pinga, eu falava, vamos embora. Vamos fumar um cigarrinho de maconha, eu falava, vamos embora. Eu era escravo de Satanás, meu irmão. Traficante de droga, alcoólatra, vivi caído. Os mais chegados meus aqui conhecem a minha história, conhecem o meu testemunho. Vivia caído na praça da rodoviária, escravo do diabo, pronto para morrer. Não ganhei nada dele, mas quase que ele me levou à morte, viu, irmão João? Porém, existia um Deus lá no céu, que quando olhava para aquele pé inchado, que ficava mendigando, igual eu morei 3 anos e meio na praça da rodoviária, junto com os bêbados, rolando no vômito, ficava às vezes até cheio de xixi ali naquele lugar. Sim, fedendo, uma nuvem de mosca rodeando a minha cabeça, porque é assim mesmo. Quando nós estamos escravos de Satanás, nós ficamos parecidos com ele. Os filhos do diabo parecem com ele. Os filhos de Deus parecem com ele também. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Era escravo de Satanás. E estava ali condenado a morrer. As pessoas passavam por mim ali na praça da rodoviária, deitado às vezes ali na praça, sentado no meio da turma ali dos pés inchados, e eu também era um deles, e balançava a cabeça. A minha mãe às vezes viajava, e quando ela voltava, passava na rodoviária, ela falava, ai Jesus, eu espero que o meu filho esteja pelo menos vivo. Eu quero passar ali naquela praça rodoviária e ver o meu filho caído ali. Mas não dá essa notícia que ele já morreu sem Jesus para mim, não. E quando ela passava e me via sentado ali, ela falava, graças a Deus, ainda tem esperança. Aleluia! Ainda tem esperança. Era eu, ficava ali caído dessa forma. Ela dizia, ainda tem esperança para o meu filho. Ela conhecia o Deus da esperança, o Deus que transforma, o Deus que muda a história das pessoas. Um dia, o Senhor lá do céu olhou para mim e viu aquele pé inchado, estava mesmo com os pés já inchados, todo fedendo, todo ali misturado no meio do vômito, e apaixonou comigo. Falei, gostei desse pé inchado, eu vou tirar ele daqui hoje, e levar a e demais. E pegou pela mão e me levantou. E hoje, decai, show de canto e marcou de negar. Deus tem me trazido aqui nesse lugar para dizer para vocês que Ele tem todo o poder. E assim como transformou a minha vida, pode transformar a sua também. Quando eu fui para Jesus, o primeiro ponto que eu queria era que Jesus me libertasse da cachaça, da maconha, do crack, que eu era viciado nessa porcariada tudo. O meu desejo principal era que Jesus me libertasse dessas coisas. E Ele me libertou. Imediatamente o Senhor foi tirando de mim maconha, crack, cigarro, mentira, tudo quanto é fofoca, contenda, brigaia, tudo. Muitas coisas Jesus foi tirando de mim. Mas eu também morei em São Gonçalo do Abaeté, já comentei isso com a senhora. E lá em São Gonçalo do Abaeté, quando eu tinha 2 anos de idade, eu fui picado pelo barbeiro, aquele bicudo, né? E eu continha o Trypanosoma cruzi no meu sangue, a doença de Chagas, para aqueles que não sabem, a doença do barbeiro, sim. Eu também fui premiado com essa porcaria dessa doença. O meu pai morreu com 28 anos de idade. E eu imaginava, quando eu tinha 18 anos, eu fiz um concurso no Correio, e foi nessa época que eu vim descobrir. Porque eu passei no concurso e logo me pediram então o Machado Guerreiro. Quando eu fiz, deu positivo. E assim eu vim a descobrir que eu também era portador daquela doença, e fiquei pensando que eu ia morrer igual meu pai, morrer novo. Isso foi até um empurrão do diabo para a minha vida, porque com esse negócio de que eu ia morrer novo, eu falei, já que eu vou morrer novo, então eu vou aproveitar a vida. Coitado de mim, que aproveitar a vida o quê? Não tinha condição nenhuma de viver daquele jeito. Aproveitar a vida é um dia que seja na presença de Deus. Eu não troco e não trocaria jamais esses momentos que nós estamos aqui na casa do irmão Almerindo, pelos 25 anos que eu vivi escravo do diabo, preso nas drogas, preso no álcool, preso na maconha, no crack, na cocaína, tomava até chá de cogumelo, tudo que falava que fazia cabeça, que ficava atrapalhado, estava um palhaço lá, escravo do diabo, querendo mudar, alternar,
coisas do diabo. O diabo faz isso com as pessoas. Coloca tristeza, angústia, depressão. E hoje Jesus está me dizendo aqui que Ele quer mudar o quadro de algumas vidas. Quem estão aqui hoje? Aleluia! Existem pessoas em nosso meio que não têm felicidade. Aleluia. Porque para encontrar felicidade tem que tomar quase uns 10 litros de pinga, é? E é só um minutinho de felicidade. No outro dia, ai, minha cabeça, que dor. E os meus problemas continuam. Meu marido não olha para mim. Os meus filhos estão assim, estão assados. Mas Jesus quer te dar a verdadeira felicidade. Aleluia, Senhor. Você pensa que não? Mas até os pesadelos que você tem durante a noite é uma opressão maligna. Eu vou dizer para alguém que está aqui poder entender que Deus está falando é com você mesmo, tá bem? Preste bem atenção para você ver o que Deus vai fazer com você agora. Porque aí depois você vai, mas isso aí é conversa, isso aí é papo, esse rapaz é treinado para falar isso. Eu nunca fiz isso na minha vida. E Deus está fazendo eu falar aqui agora. Olha, preste bem atenção. Muitas vezes, não são todos, é claro, muitas vezes, você tem um tipo de pesadelo que fica repetindo durante a noite. E que você até levanta e tem medo de deitar de novo e continuar sonhando o mesmo pesadelo, porque isso já aconteceu. Não é sonho não. Isto é uma opressão maligna. Para você saber melhor como é que acontece. O adversário te espreme, te aperta, vai te encolhendo, tapa a sua respiração e parece que você vai morrer. E outra coisa mais. Você sabe, quando você está tendo esse pesadelo, onde você está, quantas pessoas estão naquele lugar, e você fica tentando acordar. Você pensa, enquanto você está tendo esse pesadelo, se eu desse uma mexidinha, talvez o meu marido, o meu companheiro, a minha companheira, mexia comigo e me acordava. Eu preciso de acordar. Às vezes você quer gritar por socorro, mas parece que o inimigo está segurando a sua boca e os seus dentes ficam travados. Deus está aqui hoje para mudar o quadro da sua vida e libertar você não somente desses pesadelos, mas do fogo do inferno que está preparado só para o diabo e os seus anjos. Deus não fez o inferno para o ser humano, para a coroa da sua criação, para o homem que foi criado à sua imagem, à sua semelhança. E foi por este motivo que Deus entregou, como nós lemos, o seu único filho, para que morrendo na cruz do Calvário, pudesse comprar novamente aqueles que estavam perdidos. Nós não tínhamos condição nenhuma de chegar até Deus, mas somente atrás do sangue de Jesus Cristo é que nós podemos aparecer diante de Deus. Pensa bem, um homem como eu, um pecador como eu, como eu poderia chegar até Deus se não fosse o sacrifício de Jesus Cristo? Quando Jesus Cristo estava para ser crucificado, um pouco antes ele estava no Getsemane, e ali conversando ele com Deus, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque Jesus, como Deus, ele sabia do que ia acontecer nos 3 dias que estava na sua frente. Ele sabia do martírio, da cruz, da coroa de espinhos, do chicote, do azorrado carrasco. Ele sabia de tudo isso. E o tormento daquele homem, porque Jesus também era homem, era muito grande. E ele disse então para Deus: Pai, se possível, passa de mim esse sofrimento, esse cálice. Só que como Deus, o Senhor Jesus Cristo também enxergava além da cruz. Enxergava 2000 anos depois, o dia 21 de julho, que é esse dia de hoje, e ele olhava este povo, com um olhar de piedade, de amor, e dizia: seja feita então a tua vontade. Se eu vou com o meu sangue resgatar uma pessoa, eu vou até o fim. Todos conhecem a história. Judas entrou, beijou Jesus, prenderam Jesus, levaram ele então a sumo sacerdote, Anás, depois a Caifás. Caifás manda ele para Herodes.
Herodes também não encontrava nenhuma culpa no Senhor Jesus. Manda ele até Pilatos primeiro, depois a Herodes. Herodes olha Jesus e fala com ele até, se eu quisesse podia te soltar. Jesus disse, olha, nenhuma autoridade foi te entregue se não fosse do alto. Mas eu não tenho nada contra você. Volta para Pilatos. Pilatos era o governador e ele tinha que dar uma satisfação para o povo. E o povo clamava, crucifica-o, crucifica-o. Havia naquele tempo uma festa na cidade, a festa da Páscoa. E nesse período era costume dos judeus soltar um preso. Trouxeram então Barrabás e colocaram lado a lado com Jesus. E perguntou para a multidão, qual queres que vos solte? Jesus ou Barrabás, o ladrão, o homicida, o bandido, o marginal, o Emerson, lá de Patos de Minas? E o povo gritou, solte Barrabás, crucifica Jesus. Crucifica Jesus. Pilatos, se vendo apertado, porque ele sabia que Jesus era inocente, não queria crucificar a Jesus. Ainda mais que a sua esposa Cláudia chegou para ele e disse, olha, não entre em contenda com esse homem, porque ele é justo. Ele é justo. A noite toda eu tive sonho e ele é justo. Pilatos sabia da inocência de Jesus. Pilatos então manda açoitar o Senhor Jesus, pensando ele que se o povo visse Jesus todo flagelado, todo com as costas cortadas, talvez o povo ficasse satisfeito e não precisasse de matar o inocente. Mandam açoitar o Senhor. Os judeus tinham o costume de dar 40 açoites menos um, era 39. E então o carrasco, que era bem mais forte do que eu, um homem zarrão bem forte, era 2, um de cada lado, pega o azorraque. O que é o azorraque? É um chicote de couro trançado com 9 tiras de couro. Na ponta de cada uma dessas tiras existia um pedaço de osso ou um pedaço de metal. E quando eles surravam, quando eles desciam o braço, aqueles pedaços de metal e de osso gravava nas costas do meu Deus e do seu Deus, do Senhor Jesus Cristo, e eles arrancavam com toda a força, e aqueles pedaços de carne saíam voando pelos ares. E outra vez o chicote descia sobre ele. Segundo os estudiosos, historiadores, dizia que após a 11ª, nenhum homem conseguia ficar de pé. Após a 20ª chibatada, todos os homens faziam as necessidades fisiológicas do seu corpo. Mas o nosso mestre estava ali calado. Ele não abriu a sua boca. Ele não reclamou hora nenhuma. Ele não disse, irmão Aldair, eu não vou porque a culpa é do Aldair. Ele não disse isso. Ele disse, venha sobre mim porque eu estou comprando todos os pecados de toda a humanidade. Após o Senhor Jesus. E era costume dos judeus não surrar as pessoas senão nas costas, era só nas costas. Mas como Jesus Cristo foi preso, fora de hora, e estava sendo julgado por debaixo do pano, como diz o bom mineiro, né? Sem o conhecimento das autoridades, viraram o Senhor Jesus e deram chibatadas também na sua frente, no seu rosto, no seu peito. E a Bíblia diz que ele não tinha nem parecer e nem formosura. Ele não parecia nem que era gente. Quando apresentaram Jesus, depois enrolaram ele no manto vermelho, colocaram uma coroa com 72 espinhos na sua cabeça, com 10 polegadas cada um dos espinhos. E para não ficar só aí, a Bíblia diz que batiam com pau em cima daquela coroa de espinho. E eu falei, pai, show demais. Aqueles espinhos penetravam no couro cabeludo do nosso Deus. E ali corria o sangue sobre a sua face e sobre o seu corpo. Já flagelado a noite toda, o sangue tinha escurecido e estava preto. E agora, aquele Deus que desceu do céu, por minha causa, por sua culpa, estava ali diante novamente do povo. E outra vez, Pilatos apresenta aquele homem, que não parecia um homem, parecia um bicho. Estava todo diferente. E pergunta, e agora? O que nós vamos fazer com esse aqui? Como dizendo, já sofreu muito, tadinho. Vamos soltar ele. Mas o povo, incitado pelo sacerdote, gritava, crucifica-o! 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 Deus
agora, Pai. Chove, derraste, Pai. Era necessário que ele fosse até o final. Colocam a cruz nas suas costas. Ele sobe até o Calvário. Pregam-lhe as mãos e os pés. E lá na cruz, ele diz a última palavra: está consumado. Eu já fiz o que eu tinha de fazer. Antes ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Jesus estava dizendo também para mim, também para você: perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Eu quero ser perdoado. Você quer ser perdoado, hein? Quer ser perdoado? Aleluia. Glória a Jesus. Não adianta fazer de conta que Deus não está falando com você. Deus está falando com você mesmo, viu? Fala com ele: Jesus, desça o teu sangue sobre a minha vida. Purifica-me, Senhor. Tem misericórdia de mim. Está na hora de você tirar essa máscara de super-homem, de mulher maravilha. Você não tem poder nem autoridade nenhuma. E se você não mudar no dia de hoje, pode ser tarde no dia de amanhã. Porque eu não sei se agora mesmo eu vou estar vivo. Eu não sei quantos minutos que eu tenho de vida. Não sei. Importante é que neste momento eu possa dizer: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim e desça o seu sangue sobre a minha vida, para os meus pecados não ficar aparentes diante de Deus. Porque só debaixo deste sacrifício é que o homem outra vez volta a ter comunhão com Deus. E aí, aleluia, pode andar de novo com Deus, viu? Aí nós podemos andar com Deus. E agora é muito melhor ainda, sabe por quê? Porque agora não é assim lado a lado, não. Agora é dentro de nós. É dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. Aleluia. É claro, pode sentar, querida. O Espírito Santo, ele é santo. E ele não habita em templo imundo. Outro dia eu encontrei com um rapaz, um ministro da igreja, e ele estava fumando um cigarrinho. E ele então disse para mim: pois é, eu estou indo para um compromisso lá na igreja, todo alegre. E eu falei: graças a Deus, amado. O irmão Valso até conhece, ele trabalha também de guarda, né? E é ministro aí, não sei se da palavra, da Eucaristia, não sei. Mas ele estava indo para a igreja com um cigarrinho na mão, né? E eu falei: graças a Deus, que coisa boa, o senhor também é um homem religioso. Ele: eu sou bem religioso, não perco nenhuma celebração, estou sempre presente. E eu perguntei para ele: o senhor sabia que a Bíblia diz que nós somos o templo e a morada do Espírito Santo? E ele citou até o versículo: sim, eu sei, está escrito lá em Coríntios, no capítulo 3, versículo 16. Eu falei: graças a Deus. E eu perguntei então: e mesmo assim o senhor tem coragem de jogar fumaça na cara do Espírito Santo? E ele ficou assim um pouco assustado e falou: eu falei: calma, não precisa de ficar assustado não, porque antes do senhor acender esse cigarro, a hora que o senhor pensou em fumar, o Espírito Santo já saiu de dentro do senhor. O Espírito Santo não habita em templo imundo, mas o Espírito Santo está à procura de casas para morar nesta noite. Deus quer fazer morada na sua vida. Leve Jesus para a sua casa nesta noite. Amém? Graças a Deus. Ore por mim, irmãos. Eu sou carente das orações dos irmãos.